isso, então, é um dos aspectos que chamou mais atenção da gente, é a questão das crianças sofrerem uma baixa autoestima, que faz, então, com que elas fiquem meio imobilizadas diante da vida. Na hora delas tomarem uma decisão, ao invés de elas tomarem uma decisão boa, que vai trazer benefícios para ela meio que se trai e toma uma decisão que não vai ajudar. Eu não quero ir para a escola, né? Eu não aprendo, eu não vou aprender. E também nos relacionamentos, os relacionamentos são afetados e se tornam negativos. O comportamento, né? Crianças que são agressivas, você não sabe o que fazer com elas, e aí você vai olhar, é por conta de uma baixa autoestima. O outro aspecto que a gente pesquisou também e compreendeu através das organizações que se dispõem a trabalhar com crianças, todas as organizações, escolas, igrejas, conselhos tutelares, visitamos muitos nesses países. Eles diziam a mesma coisa: nós não temos nenhum instrumento que toque o coração da criança. A gente tem muitas atividades maravilhosas, esportivas, educativas, de abrigamento, muitas coisas que é o que todo mundo aqui faz, né? Mas não tem um instrumento que possa tocar o coração da criança para atingir realmente a alma dela, né? Para que haja uma mudança e a gente consiga trabalhar com ela de uma forma melhor, para que ela aproveite o que nós temos, que nós estamos oferecendo de forma total. Então a gente tem um programa maravilhoso aqui e elas não querem aprender, elas se comportam mal, elas não querem, a gente arruma uma família para ela ser adotada e ela não fica na família porque ela consegue ser rejeitada de novo. Então as organizações foram falando isso para nós. Todo o material que tinha vinha de fora, vinha dos Estados Unidos, as crianças tinham um olhinho azulzinho, né? Elas eram loirinhas e não se adequavam com a realidade que estavam as crianças ali diante delas. Então nós decidimos, como organização, fazer disso a nossa missão de um programa específico chamado Projeto Calçada, né? Não me perguntem o porquê do Projeto Calçada, mas eu já vou responder então. Calçada, porque a gente começou indo para as ruas aonde as crianças estavam. Depois nós ampliamos para todas as crianças em situação de risco. Então nós desenvolvemos, e durante 3 anos, uma ferramenta que pudesse ajudar essas organizações a ouvirem o coração da criança, tratarem das emoções da criança de uma forma muito leve, de uma forma muito lúdica, e que qualquer pessoa da organização poderia ser capacitada para fazer isso. Nós não queríamos que ficasse num nível alto de que só os psicólogos poderiam usar. Nós temos psicólogos, assistentes sociais, professores, pastores, mães sociais, cozinheiras, voluntários de toda forma, professores de educação física, usando esse material que está nessa bolsa verde. Um material que pudesse realmente dar conta da emoção da criança e ajudá-la a enfrentar a vida, né? E eu queria então mostrar para vocês essa atividade, que é uma atividade lúdica para a criança. Ela é convidada para ouvir uma história, ela vem porque criança gosta de ouvir histórias, e ela vai brincar, ela vai ter um contato pessoal, individual, com um educador capacitado, né? E nesse encontro, então, ela vai perceber que a base da conversa é uma base bíblica, né? A Life Words tem uma abordagem bem holística, levando muito a sério a palavra de Deus, como eu já falei, a nossa origem, né? E trata sempre de relacionamento. As mudanças, as transformações, elas são feitas a partir de relacionamento. Então a gente não vai lá e conhece uma criança que a gente nunca viu e tenta ajudá-la emocionalmente, espiritualmente. É aquela pessoa que se relaciona com ela, que ela tem confiança, que está lá na organização, que vai conversar com ela, vai brincar com ela e de uma forma muito leve vai começar um processo de tratar suas feridas para que ela possa então ter um protagonismo da sua própria vida, né? Ela ter a própria decisão. E eu queria mostrar então para vocês um pouquinho aqui, a Luciana daqui a pouco vai falar também um pouco mais de detalhes,
Dentro dessa bolsa, tudo que tem aqui partiu das pesquisas que a gente fez. Essa de 1999 e depois a gente vem frequentemente avaliando tudo que acontece no atendimento de diversas crianças. Mais de 30 mil crianças e tudo que está aqui veio delas, né? Então a gente tem muita segurança em que realmente isso vai funcionar. A gente já trabalhou em 29 países, agora estamos em 15 países usando essa mesma metodologia. E eu vou mostrar para ver se vocês têm interesse, se vocês acham que isso seria adequado para a realidade de vocês, porque do contrário, nem adianta realmente vocês terem um equipamento desse. Tem que saber se realmente isso aqui serviria para as crianças de vocês. Uma das coisas que a gente percebeu que os traumas que as crianças passam são muito semelhantes em todos esses lugares. Essa manhã a gente descreveu, né, exatamente o que está dentro da bolsa verde. Parece até que vocês já adivinharam, né? Então eu vou mostrar para vocês o que a gente percebe que acontece na vida das crianças. Vou tirar aqui assim para ser mais rápido. Por exemplo, crianças são abandonadas, são rejeitadas. Acontece isso no bairro de vocês? Tá, então vamos ver se tiver alguma coisa que não tem a ver, vocês me avisam. Abuso físico acontece? Abuso sexual de meninas? Abuso de meninos? Acontece? A gente não fala muito, né? Mas o índice de meninos que são abusados sexualmente é bastante assustador também. Crianças que são ameaçadas verbalmente, crianças que ficam doentes ou tem alguém doente na família e que isso afeta a vida delas e é traumático também. Influência negativa dos pais, dos responsáveis, a gente também falou essa manhã, né, como um quadro sempre muito presente. Crianças que fogem de casa por problemas que enfrentam, meninos, no caso aqui meninas, aqui meninos. A morte de um ente querido, isso afeta drasticamente, né? Às vezes o cuidador, a pessoa de maior afetividade, se vai e essa criança sofre muito. Agora a gente chama isso aqui, né? Quando a gente começou o projeto, a gente chamava isso aqui de provocação. Agora é bullying, né? Já internacionalizamos isso. Separação na família, alguém vai embora, né? Nem sempre é o pai, mas a gente hoje de manhã estava conversando como que o pai desaparece, sai de cena, né? Na vida das nossas crianças. E também uso de drogas, né? Parece que está tudo aqui, né? Não sei se vocês percebem alguma outra coisa, mas das 30 mil crianças que a gente avaliou, nenhuma contou um trauma diferente do que está aqui, né? E eu queria só explicar para vocês, então, o que a gente faz com isso. Vamos selecionar qual que vocês acham aqui que mais acontece, só para eu selecionar aqui, para vocês me ajudarem. Vamos imaginar que a criança contou para a gente que o pai saiu de casa, né? E isso foi bastante traumático. O que vocês acham que uma criança ou um adolescente pensa quando isso acontece? Vamos imaginar aqui, rapidinho. Vamos ver se vocês não dormem e me ajudam, bem rapidinho. O que uma criança pensa quando o pai sai de casa e abandona a família? Ele não me ama, ele não gosta de mim, é minha culpa. O que mais? Tudo isso, ótimo. Quando uma criança pensa, né, eu vou escrever aqui, ela teve um pensamento negativo, certo? Vou colocar em outra cor aqui para a gente lembrar bem. Ela teve um pensamento negativo. É culpa minha, meu pai não me ama, né? Pode uma criança pensar algo positivo? Exatamente, pode ser um alívio para ela. Poxa, eu sou abençoada, né? Eu não estou mais sofrendo ameaça. Oi? Finalmente foi embora.
tem crianças que podem pensar positivamente. Então, não é certo a gente achar que quando acontece uma coisa ruim, sempre a criança vai ter uma conclusão negativa, né? Ela pode dizer assim, poxa, meu pai precisava mesmo ir embora porque não estava bom aqui em casa com ele, né? Olha, acabou a briga, agora virou paz. Nós pesquisamos e descobrimos que normalmente uma criança que vive em situação de risco e repetidamente ela está sendo avisada de que ela não é importante, de que ela é culpada pelas desgraças que a família acontece, que acontece com a família, ela geralmente, quase 100%, tem um pensamento negativo a respeito daquilo que acontece, porque ela já está desenvolvendo uma baixa autoestima. Então, nós sabemos que quando nós atendemos crianças em situação de risco, elas provavelmente vão ter um pensamento negativo a respeito daquilo que aconteceu. E quando elas pensam assim, o que vocês acham que essa criança sentiu, então? Poxa, meu pai foi embora, eu sou culpada, ele não me ama, estou abandonado. O que ela sentiu? Raiva, insegurança, tristeza, rejeição. Isso mesmo, parece que vocês estão conhecendo essa criança muito bem, né? Nós temos aqui uma série de sentimentos, né, que a gente vê as crianças falando para nós. Aqui é vulnerabilidade, né, constrangimento que pode ela sentir. Ela pode sentir culpa, vergonha. A criança ou qualquer um de nós, né, pode sentir uma mágoa profunda, uma dor, né, emocional. Ela pode sentir medo. O que vai ser agora da minha vida, né? Ela pode sentir ódio. Ela pode sentir raiva, como vocês falaram. Pode sentir tristeza. Qual o sentimento desses aqui que vocês vão escolher para mim, que a nossa criança aqui, vamos chamar um menino chamado Gabriel? O que o Gabriel sentiu quando o pai dele saiu? Dentre esses aqui. Raiva. Tá bom, obrigada. Então, vamos colocar a raiva aqui. Vocês acham que raiva é um sentimento positivo ou negativo? Negativo. Eu acho que Deus aceita todos os nossos sentimentos, né? Ele não condena nenhum deles porque ele nos fez cheios de sentimento. Talvez o sentimento do Gabriel, né, venha trazer para ele dificuldade. Algumas dificuldades que ele vai sentir necessidade de trabalhar nesse sentimento, né? Não quer dizer que o sentimento, a gente tem que tirar esse sentimento e ele é ruim, mas ele precisa ser trabalhado para trazer ao Gabriel conforto, né, na vida, senão ele vai ter cada dia mais dificuldade. Quando você tem um pensamento negativo, automaticamente você é levado a um sentimento negativo. Pensa você em qualquer coisa que alguém fez para você. Se você pensa mal em relação àquilo, puxa, a pessoa não gosta de mim, o sentimento acompanha. E é um sentimento ruim, porque alguém não gosta de mim e eu me sentir feliz, tem alguma coisa distorcida, né? Então, se o pensamento é negativo, automaticamente a criança tem um sentimento negativo atrelado àquele pensamento. E quando ela sente negativamente, ela sente raiva, ela tem uma imagem também negativa. Ela se olha no espelho e ela se identifica como alguém que é alguma coisa menos, né? Ela pode pensar várias coisas sobre ela. Eu vou colocar aqui então autoimagem e vou colocar aqui autoestima. É junto agora, né? Esqueci que português mudou. Então, quando você tem uma autoimagem negativa, automaticamente também você tem uma autoestima negativa, que quer dizer o quê? O valor que você dá para a sua própria imagem. Então, se eu me vejo como alguém que não é amado,
né? Então eu vou dar um valor a isso. Puxa, eu nunca vou ser amado, eu não presto, eu não vou aprender. Então tá tudo atrelado à imagem com a autoestima. Eu não vou me delongar nisso, né? A gente na capacitação trabalha um pouco mais sobre isso. Mas o que eu queria mostrar de conceito para vocês é que quando a criança, o adolescente tem uma autoimagem, autoestima negativa, isso vai afetar a sua decisão, como eu já falei, o seu comportamento, o seu relacionamento. A gente sonha pela criança, mas ela não sonha por ela mesma. Ela está presa, ela está imobilizada. Uma autoestima negativa faz com que ela não tenha a liberdade que Deus construiu para a gente viver uma vida abundante, a gente tem que rever a nossa autoestima. Na verdade, eu penso que Satanás, ele usa dessa estratégia para imobilizar a igreja. Ele não precisa fazer mais nada. Se a gente tem uma baixa autoestima, quando alguém pedir para a gente tocar o piano, a gente vai dizer assim, não, fulano toca melhor do que eu, deixa ele tocar. Pedir para a gente evangelizar, não, evangelizar não, eu não sei falar, pede para outro. E aí Satanás está feliz da vida, porque nós vamos ter uma igreja cheia de pessoas que não desenvolvem os seus dons que Deus deu para a gente usar na igreja, e ele está tranquilo, porque nós nunca seremos o potencial que ele planejou para nós. Então, vocês podem perceber que esse trauma aqui levou a um pensamento, que levou a um sentimento negativo, que levou a uma autoestima e uma autoimagem negativa, que leva a relacionamentos e decisões negativos também. E o que vai acontecer com essa criança que se comporta mal? O que vai acontecer com essa criança que você vem para dar um abraço e ela te dá um empurrão e se relaciona mal? O que vai acontecer com ela? O que vocês acham? Ela vai, de novo, sofrer traumas. O pai talvez não saia de novo, mas a tia não vai dar conta dela e vai sair. Outros problemas, ela vai sendo rejeitada e reforçando a ideia de que ela não é importante, a ideia de que ela é culpada pelas desgraças que acontecem. E ela fica presa nesse círculo vicioso. Como a gente, então, cria um círculo virtuoso? Como foi dito hoje pela Patrícia. A criança fica presa nisso e pode viver a vida inteira. Nós podemos ser adultos presos a isso. Cada vez que alguma coisa parecida acontece, o filho demora para chegar em casa, o marido demora para chegar, vai embora, vai para uma viagem, não volta. O mesmo pensamento volta, o sentimento vem de novo à tona e essa pessoa aqui sofre todos os problemas de novo. E fica sempre essa repetição na vida, né? A gente vê isso. Sempre você volta na mesma tecla. A psicologia poderia tratar a autoestima como trata, né? Com diversas formas, diferentes teorias. A LifeWords optou por uma estratégia, uma forma de trabalhar. Nós resolvemos atingir exatamente aqui, nessa área do pensamento, trazendo o que a gente faz, que é a Palavra Viva, né? O nome da nossa organização. Trazendo a Palavra Viva, que é a Palavra de Deus, introduzindo para essa criança que sofreu esse trauma, para ela reformular o pensamento dela a respeito do que aconteceu com ela. Ela reformulando o pensamento, nós temos aprendido que automaticamente ela vai ter o sentimento dela também transformado, e isso vai fazer uma grande diferença na vida delas. Eu vou mostrar rapidamente o que a gente mostra para a criança. Algumas coisas, porque tem muita coisa nessa bolsa aqui, ela pesa 6 quilos, só para vocês terem uma ideia. Né? Tem tudo ali, porque o que a criança me falar que aconteceu com ela, eu tenho que ter a figura.
O que ela falar que é a imagem dela aqui, eu tenho figura de tudo quanto é imagem possível e imaginária que ela pode dizer dela, e a gente vai usar aqui para ajudá-la a se visualizar, né? Ela vai se ver nesse quadro que a gente faz na apresentação da bolsa. Nós contamos para ela uma história que se torna uma história muito importante para as crianças. A gente conta aquela história que todo mundo conhece, que Jesus estava na terra, né? E ele amava contar a história, e as pessoas amavam estar perto dele, e aí eu vou colocar aqui para vocês verem. Normalmente a gente usa uma mesa, né? E o que acontece quando as crianças, depois de bastante caminhada no calor, né? Elas chegam pertinho de Jesus, o que é que acontece? Lembram da história? Não lembro da história que Jesus estava lá falando com os adultos e daí as crianças estavam chegando perto? Então, vamos embora, gente, acorda. Ufa, acordamos! Os amigos de Jesus, vocês enxergam se eu colocar aqui embaixo? Não? Não está dando para ver, não? Então, peraí, eu vou colocar aqui nesse quadro. Olha só, o amigo de Jesus chegou, maior decepção, mandou as crianças voltarem para casa. Olha, não tem nada aqui para vocês não, Jesus está ocupado, ele está lá trabalhando, falando com os adultos, vão embora, sinto muito, mas aqui não é lugar para crianças, vocês vão atrapalhar. Imagina a frustração dessas crianças. A criança que eu estou atendendo, provavelmente quando ela olhar isso aqui, ela vai dizer assim, caramba, eles ficaram com muita raiva, né, tia? Ficaram com muita raiva. Raiva é um sentimento que vem sempre à tona na vida dessa criança. E a gente sabe que essas decepções sempre acontecem. Quando está tudo bem bom, elas são surpreendidas por coisas que realmente vêm, não tem aviso prévio, e elas se deparam com a tragédia, que é uma tragédia para essas crianças. Só que aí, Jesus não deixa passar. Ele mostra para as crianças que ele é um Deus que não gosta de injustiça, e ele é um Deus que se importa ao ponto de vir na mesma hora, deixar os adultos e vir defender as crianças. Esse é o exemplo que ele dá para nós, né? De defesa dos direitos das crianças. Elas tinham direito ali de ouvir Jesus, e Jesus vem, dá uma bronca no amigo dele e diz que ele quer que todas as crianças venham para ele. Para nós, ninguém jamais impedi-las de chegarem até ele. As crianças adoram essa figura, adoram ver Jesus dando bronca no amigo, né? Coisa que elas pouco veem. Elas não veem, às vezes, a mãe defendendo, não veem o pai, não veem o professor, não veem as pessoas. Nem na igreja, às vezes, a gente defende a criança porque a gente fica cheio de dedo, com vergonha de falar para o outro que está fazendo mal. Não, vai ficar mal para mim, meu vizinho nunca mais vai me olhar, e a gente se omite. Jesus ensina para a gente aqui que a gente não pode se omitir. E quando a gente não se omite, a gente abre caminho para as crianças irem até ele e ele poder abençoar, proteger. A gente está apresentando para essa criança aqui a pessoa de Jesus como alguém que ela pode se relacionar. Na nossa pesquisa, a gente descobriu que as crianças conhecem Deus e sabem de Jesus. Acima de qualquer outro país, as crianças brasileiras conhecem Jesus. Eu me sinto super feliz, orgulhosa quando eu vejo esse dado. As nossas crianças brasileiras conhecem Jesus, diferente dos países outros que a gente trabalha. No entanto, para a gente não ficar vaidoso, as crianças que conhecem Jesus no Brasil conhecem como um personagem da história, igualzinho Papai Noel, igualzinho Tarzan, Moisés. É um personagem e não alguém com quem elas podem se relacionar, uma pessoa que realmente pode considerá-las muito importantes. A gente apresenta para essas crianças que existe uma pessoa, não sou eu que acho que ela é importante, que ela é bonita, que ela é isso e aquilo. É uma pessoa super importante, famosa, que todo mundo queria estar perto dele, que é Jesus. E ele está dizendo que todas as crianças são importantes para ele, que são especiais e que ele quer cuidar e proteger. E a gente começa a apresentar Jesus pessoalmente para essa criança, para ela entender que ele é uma referência.
O que ele disser, meu pai pode ter me deixado, minha mãe pode não me tratar bem, mas ele acha que eu sou importante. E ela começa a mudar o pensamento dela em relação a ela mesma. E aí a gente conta uma segunda história bíblica relacionado ao sentimento dessa criança. Uma criança que sente raiva. Que história bíblica que você poderia contar para ela? Pensa numa história bíblica que tem um personagem que sente raiva. Vê se vocês lembram de alguma história. Isso, o próprio Jesus sentiu raiva, né, lá no templo. Mais alguma? Vamos lá. Irmãos de José. Muito bem. Que outra? Jonas, isso mesmo. O filho pródigo sentiu raiva? O irmão dele, muito bem. Isso mesmo. Então, nós temos na nossa Bíblia, graças a Deus, uma infinidade de histórias que a gente poderia contar para o Gabriel, que poderia ajudar o sentimento dele, né? Todas essas que vocês falaram, é exatamente isso. Tem a raiva ali no meio e isso ajudaria. Nós temos 8 histórias ilustradas aqui. 8 histórias que a gente seleciona dependendo do sentimento da criança, porque é o que a gente quer trabalhar, o sentimento dela. A gente quer que o Espírito Santo transforme aquele sentimento, traga paz para o coração dela, conforte o coração dela. Então a gente escolhe uma dessas histórias, porque é claro, se eu pegasse a Bíblia, eu pegaria uma que vocês falaram. Mas como eu tenho as figuras aqui, que foram desenhadas especialmente para as nossas crianças brasileiras, então eu não vou perder tempo e eu vou escolher exatamente a que tem aqui. Tem uma história que realmente até me provoca, até quando eu olho ela, que traz bastante raiva mesmo. A história do juiz mau. Vocês se lembram dessa história? A história daquele juiz que está num lugar de justiça, que está num lugar de fazer as coisas certas, e ele, na verdade, não era bom. É um juiz muito mau, que não queria trabalhar, não queria fazer nada que realmente era a posição dele. Eu vou contar para o Gabriel que esse juiz recebia sempre uma senhora, uma viúva da cidade, que ia lá procurá-lo porque ela tinha um problema que só o juiz poderia ajudá-la. Ela não tinha ninguém mais na família dela que pudesse ajudá-la e ela ia lá pedir para ele, olha, eu preciso, juiz, por favor, traz para mim, assina para mim um documento porque vai resolver o meu problema lá da minha propriedade, e explicava para ele e ele falava o que para ela? Vai embora, mulher, vai embora porque eu não vou fazer, eu estou ocupado, eu estou aqui cuidando de outras coisas, e ele mandava ela embora. O que ela fazia? No dia seguinte, lá estava ela de novo para pedir para ele, insistindo, por favor, o senhor é a única pessoa no mundo que pode me ajudar, e o senhor tem um poder para me ajudar. E ela falava, e ele mandava ela embora. Até que um dia, ele já não suportava o som da voz dela, a Bíblia fala isso, né? Ele estava tão cansado dela, que ele fala assim, tá bom, mulher, vai embora daqui, eu vou te dar o que você quer, só para você nunca mais aparecer aqui na minha frente. E ela sai toda feliz, porque ela consegue o que ela queria. E a gente vai contar para o Gabriel que às vezes acontecem injustiças mesmo, né, na vida, coisas que a gente não consegue compreender. Mas é muito importante que a gente persista, que a gente saiba que se um juiz mau foi capaz de dar o que aquela mulher precisava, imagine um juiz bom, que é Deus. Imagine a gente recorrer a ele, que é uma pessoa que é boa e que tem todo o interesse em ajudar. Então a gente reforça a importância daquela criança continuar pedindo a Deus e não desistir, porque as coisas vão melhorar. Nós temos aqui na bolsa alguns recursos que vão nos ajudar a medir se a autoimagem e a autoestima da criança está melhorando, a partir da reformulação do pensamento dela e se realmente isso está fazendo diferença na sua autoestima. Cada criança tem um processo, algumas mudam imediatamente, outras demoram um pouco mais, mas a gente sempre percebe uma mudança no olhar da criança para a própria situação. Quando a criança, a gente mede no final do atendimento que ela
como que ela se vê diante de um Jesus, de um Deus que pode mudar, alterar a vida dela, a autoimagem daquela criança muda. É impressionante. Não muda porque o nosso material foi todo feito com a psicologia, né? A gente tem diferenças de cores, aqui a gente não tem cor, e na capacitação, se vocês fizerem, a gente vai dizer todas as explicações para cada etapa desse processo. Mas o que eu quero dizer aqui é que nós temos visto 90 a 95% das crianças que com o atendimento, com essa conversa individual, ela melhora a sua autoestima. E quando ela tem uma autoimagem, uma autoestima positiva, que o pensamento foi reformulado, o sentimento melhorou, então eu estou mudando o sinal de positivo, o que acontece com essa criança? As suas decisões, o seu comportamento, os seus relacionamentos começam a melhorar. A criança que não gostava de se arrumar, ela começa a querer pentear o cabelo. A criança que não gostava de estudar porque achava que não aprendia, ela se desperta, a mente dela abre, porque o Espírito Santo começou a fazer uma obra na vida dela. E era isso que eu ia dizer, não é porque o material é todo desenhado de forma fantástica mesmo, mas é porque a pessoa que está em contato com ela ali está conseguindo abrir um espaço no coração daquela criança, na mente dela, para que o Espírito Santo haja e faça a transformação que só Ele tem poder para fazer. Nós não temos esse poder, mas Ele tem. E as crianças, quando elas são transformadas, elas começam a mudar. Elas começam a se relacionar melhor, elas começam a te abraçar, elas começam a sorrir e elas começam a ter interesse pela vida. Na verdade, a gente vê que aquilo que prendia ela nesse círculo negativo começa a ter um novo caminho, um novo rumo. Aquilo que aconteceu com ela não desaparece. Nós não temos como tirar da memória da criança aquilo que aconteceu com ela. Ela sempre vai lembrar que o pai saiu. Só que se ela der um novo significado para aquilo dali, muitas vezes aquilo dali vai tomar forma ao que ela vai se tornar no futuro. Muita gente começa a querer ajudar pessoas que sofrem aquilo que ela sofria, movido pela compaixão, não mais preso àquilo que acontecer com ela. A gente tem acompanhado nos últimos 15 anos crianças e adolescentes que passam por esse processo, por essa conversa, por essa atividade lúdica. E a gente vê que realmente não tem aqui, vou colocar aqui um ponto de exclamação, porque nós não temos como dimensionar o que acontece com uma criança que é transformada. A gente tem visto essas crianças se tornando adultos, casando, tendo sua própria família, criando seus filhos de uma forma completamente diferente, se tornando adultos incríveis, que a gente fica assim só... É bom viver bastante, né? Porque a gente pode ver os resultados a longo prazo, né? Que eu já considero a longo prazo 15 anos. E você vê aquelas crianças, aqueles adolescentes fazendo contato com você, né? Ou as organizações contando pra gente notícias tão boas, que saíram daquele círculo vicioso e de certo agora estão no plano que Deus tem para a vida deles. E a gente fica assim muito empolgado com isso, vocês devem perceber. A gente tem uma paixão, né, Luciana? E é algo que a gente tem assim uma alegria em mostrar para vocês, entendendo que nós existimos para contribuir com aquilo que vocês estão fazendo. De forma alguma, nós jamais falamos para alguém, pare de fazer o que você está fazendo e começa a atender as crianças com a bolsa verde, porque isso aqui é a solução. Não. A criança que passa por um aconselhamento, que a gente chama com a bolsa verde, ela está tratando da emoção dela, da espiritualidade dela, mas ela ainda precisa de um abrigo, ela ainda precisa de comida, ela precisa aprender a ler e escrever. A organização que reforça, olha, aqui está a comida para você, porque você é tão cuidada, tão protegida por esse Deus que ama, que nós estamos aqui. Então a organização faz o papel de ficar repetindo aquilo que a gente conta. Jesus ama todas as crianças e ama você. E nós estamos aqui para provar isso e dizer aquilo que é verdade.
ela veio crescendo, aprendendo a mentira, que ela não era importante e que ela não tinha valor. A organização fica repetidamente dizendo para ela o contrário. A gente precisa dizer talvez tantas vezes quanto ela ouviu que ela não era importante, a gente precisa reforçar no nosso sorriso, no nosso abraço, no nosso carinho, no nosso ajudar todos os dias. E a gente vai se apaixonando. Eu não sei se eu sou apaixonada pelo que eu já vi acontecer com as crianças ou pelo quanto que eu já ouvi do Projeto Calçada. Mas aqui a gente está, então, pensando, né? As crianças veem o amor em prática, né? Quando elas são aconselhadas. E a gente tem realizado estudos nesses países, vai confirmando cada vez mais a transformação que vem acontecendo na vida das crianças. E, como a Cleni já falou, 90% a 95% da melhora da autoestima que a criança ela alcança exatamente nesse trabalho de parceria com as organizações. E eu queria compartilhar a história da Amanda. A gente deu o nome para ela de Amanda, é uma menina de 8 anos, que ela estava a ponto de ser, ela tinha sido adotada e tinha sido devolvida várias vezes. E esse último lar que acolheu a Amanda, ele estava a ponto de devolver a Amanda. Quando a mãe da Amanda foi pedir ajuda, né, para ela ser aconselhada, já era tipo assim, a última coisa para se fazer. Porque a Amanda, quando se pedia para ela estudar, ela tinha umas ações violentas. Ela jogava tudo em cima da mãe, ela quebrava as coisas, ela não queria ser forçada a fazer as coisas. Isso, né? Imagina uma criança que já foi várias vezes adotada e rejeitada, devolvida. Agora, mais uma vez, estava todo esse ciclo de violência que a Cleni falou, sendo reforçada, né? Então, quando a Amanda veio para ser aconselhada, ela falou que ela sentia raiva, né? Ela dominada por essa raiva, mas a raiva dela tinha uma origem, porque a Amanda tinha sido abusada pelo tio, e o tio falava para ela, se você contar para alguém, eu vou te bater de cinto. Então, ela não podia contar nada para ninguém. E ela sentia muita raiva desse tio, né? E toda vez que ela passava por uma situação em que as pessoas falavam para ela fazer alguma coisa, aquela raiva vinha à tona. E ela disse que se via, né, como um leão nervoso, com raiva. E exatamente por se ver dessa maneira, era dessa maneira que ela interagia com as pessoas. E a Amanda, então, ela foi ouvindo a história de quanto Deus a ama, que a Cleni falou aqui, que ela é especial, que Deus ele abomina as pessoas que maltratam, abusam das crianças, que Ele é o Deus que tira essa raiva do coração, é o Deus que faz justiça. E a Amanda foi experimentando uma mudança, né? Ao final do aconselhamento, desse primeiro aconselhamento, ela se sentiu liberta dessa raiva que aprisionava, né? Imagina alguém que se vê como um leão raivoso. No final, ela disse assim, eu me vejo parecida com um anjo, que posso ir até Jesus. Então, é uma mudança maravilhosa que ela foi experimentando. E Amanda, ela foi aconselhada ainda 4 vezes. Ela já não se via mais como um leão raivoso, e ela foi se vendo como um copo cheio de água limpa, sendo cuidada por alguém e tratada como uma pessoa. Ao final desses 4 aconselhamentos, né, Amanda já não precisava mais, né, passar por esse processo. Hoje a Amanda tem 13 anos, a gente vem acompanhando, né, sabendo de notícias da Amanda, e ela não foi devolvida. E interessante que quando ela tinha 8 anos, ela passando por isso, a mãe da Amanda tinha uma amiga que também estava a ponto de devolver a filha para o abrigo, que hoje, irmãos, a cada 45 dias, uma criança é devolvida. Uma criança adotada é devolvida. É uma crise muito grande. Então, a Amanda, ouvindo a história, falou para a tia, né, para a mãe da amiga, da mãe, olha, se fosse você, levava a Amanda lá para ver a história, porque deu jeito na minha vida, pode também dar jeito na vida dela. Então, ela virou até uma missionária, né, uma propagadora de boas novas. Então, a gente tem visto com a Amanda, né, tantas crianças, já tivemos em 29 países, hoje a gente está em 15 países, histórias tremendas de transformação em todos esses países, inclusive aqui no Brasil. Nos últimos 13 anos, né, a gente tem capacitado educadores para usarem essa metodologia, mas num relacionamento de amor. É um aconselhamento que é individual, que é um tempo de investimento muito precioso.
Aqui no Brasil, a gente já fez parceria com 465 organizações, 1.039 educadores capacitados, mais de 15 mil crianças e adolescentes aconselhados em todo o país. E o grande desafio nosso, sabe qual é o nosso calcanhar de Aquiles? Vocês têm ideia do que seja? Exatamente se tem uma ferramenta tão maravilhosa que trata essas emoções, que é tão difícil, né? É as organizações separarem tempo individual para lidar com essas crianças, né? A gente tem uma cultura ainda muito do coletivo e a gente então tem trabalhado nesse processo das organizações separar esse tempo individual, e as organizações que têm implantado isso na sua rotina, né? Porque o educador volta para a organização, volta para a rotina dele. Então, como encaixar um processo individualizado de escuta, de valorização da pessoa, do ser, desse relacionamento individual? E é um grande desafio, né, que você que está olhando, poxa vida, essa metodologia tem a ver com o nosso trabalho, então já aconselho você a pensar, né, como você vai fazer isso. Então, hoje no Brasil a gente tem 6 multiplicadores habilitados, pessoas que são voluntárias, que conheceram o Projeto Calçada, se apaixonaram e estão capacitando pessoas, né, em várias partes do país. Eu era uma multiplicadora voluntária e há 10 anos eu faço parte da equipe da Life Words. E então a gente tem uma demanda muito grande no país, como alcançar? Deus levantou 10 multiplicadores voluntários em várias regiões, vocês estão vendo ali, pessoas queridas, né, tem histórias com a gente. E a gente estava no meio do processo de capacitação desses 10 multiplicadores, quando a gente tinha um apoio, né, e fechou o ciclo desse apoiador. E agora, como dar conta desses 10, né, de capacitar esses 10 multiplicadores? A gente tinha um grande sonho. E aí, nesse sonho com Deus, Deus tocou o sonho na Missão Aliança. Bebeto chegou para nós para dizer, olha, a Missão Aliança quer sonhar juntos e capacitar, né, ajudar nesse processo de capacitação desses 10 multiplicadores no Brasil, para que mais organizações, para que muito mais crianças sejam alcançadas. E aí, além de ter esse sonho dos 10, vem um sonho mais, né, Bebeto? Porque Bebeto trouxe também um sonho. Ele conhecendo o Projeto Calçada, a metodologia e conhecendo a rede, ele trouxe para a gente um sonho adicional. Que tal a gente capacitar mais 4 multiplicadores que sejam da rede da Missão Aliança? Então a gente agrega, né? Não tem como ainda a foto, que a gente não sabe quem Deus vai trazer, mas o nosso desejo é que futuramente, quando a gente falar do Projeto Calçada, a gente também inclua, falar dos multiplicadores, a gente inclua a foto de mais 4 pessoas que talvez estejam aqui dentro desse espaço. Então a gente tem, né, com a parceria da Missão Aliança, o nosso desejo é que essa metodologia esteja em cada projeto da missão, para que as crianças, assim como a gente ouviu, né, todas essas demandas a gente está ouvindo de manhã no nosso grupo e certamente nos outros, a gente possa contribuir com o trabalho que a organização tem feito, para que o que é feito no reforço, na alimentação, também seja na restauração das suas emoções, né? E assim a gente acredita, né, que a gente vai alcançar mais. A gente vai fazer uma aliança, a gente tem uma aliança com Deus e a gente tem uma aliança com as crianças. É o nosso desejo, é a nossa fala. Então a gente agradece esse tempo, né? Eu não sei se tem tempo se ainda tem tempo para abrir, Bebeto, para alguma pergunta que a gente possa estar respondendo para vocês, se alguém tem alguma pergunta a fazer.